Olá pessoal, vamos receber mais novidades do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar um comentário. Nicão impressiona Thiago Carpini e tem presença assegurada no São Paulo. Meio-campista voltou de empréstimo e agora poderá ser mais utilizado por Thiago Carpini. Jogador está bem avaliado pela comissão técnica. Gol de Galopo alvo de polêmica. Na última terça-feira 23, o São Paulo perdeu o seu 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Com gol de Galopo, a equipe comandada por Thiago Carpini ficou no empate em 1-1 com o Mirassol. Acontece que a partida foi às redes em mais uma oportunidade, mas o gol foi anulado, instalando a polêmica. O próprio camisa 14 reclamou da decisão da arbitragem em entrevista após a partida. Em meio a isso, enquanto a saída de Caio Paulista para o Palmeiras segue repercutindo, o tricolor paulista segue tentando se movimentar no mercado da bola. É esperado que novas contratações aconteçam. Inclusive, havia dúvida se um dos jogadores que retornou de empréstimo iria permanecer. Porém, após agradar na partida contra o Mirassol, ficou claro que a resposta neste sentido é positiva. Trata-se do meio-campista Nicão. Nicão em alta no tricolor. De acordo com o All Sport, o camisa 43 vinha treinando muito bem. Internamente, o sentimento é que ele conseguiu trazer o que vinha apresentando nas atividades para o jogo em sua reestreia. Sendo assim, o meio-campista ganhou pontos com o treinador Thiago Carpini e deve ser uma peça muito utilizada durante essa temporada. Se havia alguma dúvida que ele continuasse em 2024, parece que a definição foi sacramentada após sua participação na partida de ontem 23. Nicão voltou ao soberano após atuar em 2023 pelo Cruzeiro ainda a pedido de Dorival Júnior, antes dele ser confirmado como novo treinador da seleção brasileira. Mesmo com propostas para seguir em Belo Horizonte, ele retornou. Agora ele vem convencendo o novo técnico neste começo de temporada também. Isso ficou ainda mais claro nas palavras do próprio Carpini após o empate do tricolor do Morumbi. Treinador elogia o meio-campista. Thiago Carpini fez questão de valorizar seu time. Após elogiar o argentino Galopo, o comandante não deixou de citar o meio-campista de 31 anos. Ele acabou vendo coisas positivas em ambos os atletas. Importante, Galopo, assim como o Nicão voltando a atuar bem, gostei do Nicão, foi participativo. Galopo, depois de um longo período de inatividade, teve a oportunidade de fazer 15 minutos no Morumbi, hoje um período um pouco maior. Evolução gradativa, iniciou. O treinador continuou falando do argentino e voltou a falar de Nicão. Sabe fazer gols, isso já desde o ano passado. Ganhamos mais uma opção com a entrada dele, assim que ele readquirir ritmo de jogo, e para isso precisa jogar. Ressaltar a entrada do Nicão, que foi uma alternativa boa e que recuperamos para a sequência do ano, acrescentou. Carpini sorri, Galopo volta com tudo ao São Paulo e mantém brilho no Paulistão. Meio-campista argentino marcou o gol do empate por 1-1 contra o Mirassol. SPFC começa bem o Paulistão. O São Paulo entrou em campo nesta terça-feira 23, pela segunda rodada do Paulistão. Após derrotar o Santo André no último sábado 20, o SPFC foi até Mirassol encarar o time da casa. Galopo se reencontra com o gol. Vale frisar que o argentino chegou ao tricolor paulista no segundo semestre de 2022 e quando começou a deslanchar, sofreu uma grave lesão no joelho e ficou fora de combate de março de 2023 a janeiro de 2024. Diante do Santo André, o ex-jogador do Banfield, Argentina, voltou a atuar por alguns minutos e se destacou. Até por isso, com as modificações feitas por Carpini, foi uma das novidades no 11 inicial do SPFC. Em campo, por mais que tenha tido certa dificuldade para se encontrar, Galopo foi crescendo de produção e começou o segundo tempo como um dos principais destaques da equipe, com a confiança do gol. Isso porque, voltando a demonstrar uma velha característica, foi dele o gol de penalidade marcado no fim do primeiro tempo. O argentino deslocou Alex Muralha e anotou uma pintura da marca da Cal números de Galopo no Paulistão. Dito isso, o meia parecia estar vivendo um sonho, já que chegou a virar a partida logo no início do segundo tempo. Após jogada de Ferreirinha, ele recebeu na entrada da área e bateu colocado, mandando na gaveta. Entretanto, o árbitro de vídeo entrou em cena e acabou anulando o gol por conta de suposta interferência de Caleri na visão de Muralha, um verdadeiro balde de água fria, em Juliano Galopo. Números de Galopo no Paulistão. Mesmo assim, com o gol marcado ontem 23, Galopo chegou à incrível marca de 9 gols em 13 partidas no Paulistão, incluindo a temporada passada. Vale frisar que ele foi titular em apenas 8. Além disso, ele também contribuiu com outras 2 assistências,
o que fazendo ao meia precisar de apenas 64 minutos para participar de um gol, segundo o SofaScore. Quer dizer, caso se mantenha saudável, o argentino vai brigar por uma vaga entre os titulares mesmo com a alta concorrência. Carpini critica gol anulado e evita bancar volta de James, Rafinha e Arboleda ao São Paulo. Técnico diz que lance de Galopo, que seria o da virada só para o Mirassol, foi legal e mantém mistério sobre retorno de veteranos. O técnico Thiago Carpini do São Paulo criticou a decisão da arbitragem que anulou o gol de Galopo no jogo contra o Mirassol nesta terça-feira, pela segunda rodada do Paulistão. O lance no início do segundo tempo teria sido da virada tricolor em Mirassol. O argentino marcou com menos de um minuto quando o placar estava 1-1. Luiz Otávio tinha marcado para o Mirassol, e Galopo tinha empatado ainda no primeiro tempo. No lance, porém, Caleri, impedido, aparece à frente do goleiro Muralha. Acionado pelo VAR, o árbitro Lucas Belotti entendeu que o camisa 9 atrapalhou o rival. Carpini primeiro mediu as palavras, mas depois afirmou que para ele o lance foi legal. Acho que tudo que se fala demais acaba surtindo efeito negativo, ele não vai voltar atrás. Mas numa finalização boa do Galopo acho difícil que a interferência de uma atleta foi o que evitou que o Muralha fizesse a defesa. É interpretativo, mas na minha opinião o gol foi legítimo, lamentou ele. Com o empate, o São Paulo foi aos 4 pontos, na liderança do grupo D. No sábado, o time volta a campo para enfrentar a Portuguesa em casa. O técnico não quis responder se terá as voltas de James Rodrigues, Rafinha, Michel Araújo e Arboleda para essa partida. Os 4 treinam com restrições de controle de carga, segundo o clube, sendo que os 3 primeiros ainda nem foram inscritos no Paulistão. A gente tem controle de cargas e estamos procurando seguir à risca pela quantidade de jogos e pelo elenco que nos permite essa rodagem. Dessas situações a gente ainda precisa entender melhor na reapresentação a partir de quinta, ver o que tem de melhor para enfrentar a Portuguesa e para a sequência, afirmou o treinador. Por outro lado, Carpini afirmou que Lucas ficará à disposição no fim de semana. O atacante, que sentiu dores na coxa na primeira rodada, nem viajou a Mirassol para se poupar do desgaste. São Paulo inscreve Igor Felisberto, de 16 anos, no Paulistão. Tricolor faz alteração na lista e ainda não inclui James Rodrigues, Rafinha e Michel Araújo. O São Paulo fez uma alteração na lista de jogadores inscritos no Campeonato Paulista. O lateral direito Igor Felisberto, de apenas 16 anos, foi incluído na relação e pode ser utilizado pelo técnico Thiago Carpini. Caçula na lista de inscritos do São Paulo no estadual, Igor disputou a Copinha com o time sub-20. Ele também era o mais jovem entre os garotos que foram eliminados nas oitavas de final. Elogiado por Carpini, Igor fica à disposição da comissão técnica para os próximos jogos do Paulista. O também lateral direito Rafinha ainda se recupera de uma lesão num tendão da perna esquerda e sequer foi inscrito. O São Paulo tem 29 jogadores inscritos no Campeonato Paulista, 22 estão na lista A, que tem limite de 26 atletas, e 7 estão na lista B, apenas para atletas que vêm da base. Das 4 vagas que ainda estão disponíveis na lista A, James Rodrigues, Rafinha e Michel Araújo devem ficar com 3. Enquanto o lateral está em fase final de recuperação de uma lesão, os meias ainda treinam com restrições físicas e estão no nível abaixo dos companheiros, por isso ainda são desfalques. A lista do Paulista tem 26 vagas, pode ser preenchida até o dia 16 de fevereiro e não permite alterações, a não ser em casos de lesões graves e comprovação de que o jogador em questão não poderá mais atuar no torneio. Mudanças: 4. Só são permitidas as equipes que se classificarem para as quartas de final. Igor Coronado prepara a saída do Al-Ittihad e define em qual time do Brasil vai jogar. O meia Igor Coronado, de 31 anos, vem sendo um dos principais assuntos da janela de transferências no futebol brasileiro neste início de 2024. Atualmente no Al-Ittihad da Arábia Saudita, o jogador, segundo a imprensa local, é um dos nomes cotados para deixar o time e abrir espaço para a chegada de novos estrangeiros. Quem também tem passado por isso é o goleiro Marcelo Groi, que neste momento encaminha um acerto para jogar no Al-Shabaab, também do futebol saudita. Entretanto, ao contrário do arqueiro, Igor parece disposto a atuar no Brasil e, inclusive, já foi procurado por alguns dos principais times do país. Segundo a apuração do jornalista Jorge Nicola, pelo menos 8 clubes do Brasil fizeram consultas a respeito de Coronado nesta janela de transferências. Entre eles, São Paulo, Palmeiras, Botafogo e Corinthians foram mencionados pela fonte.
que revelou que o grande impasse para as negociações avançarem é a liberação do jogador junto ao Etihad. Não obstante, na última segunda-feira 22, o jornalista trouxe a informação de que o meia decidiu que quer jogar no São Paulo e, inclusive, já se colocou à disposição para conversar com o São Paulo. Ele ainda afirma que, para viabilizar um acerto, Coronado está disposto a reduzir os seus vencimentos salariais e se adequar à realidade financeira do Brasil. Ainda assim, sua rescisão com o time saudita não foi concluída, o que deixa os paulistas relutantes. E você, torcedor, o que você acha de Igor Coronado jogar no São Paulo? Deixe a sua opinião nos comentários.